Irmãos, boa noite. Comecemos lendo o primeiro versículo do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que começa o Novo Testamento, o livro de Mateus. E esse livro, ele tem uma função muito peculiar. Imagine alguém que vem lendo do Antigo Testamento em direção ao Novo Testamento. Ele termina o Antigo Testamento, inicia o Novo Testamento, e é necessário que haja algum tipo de vínculo para que o leitor entenda como que essas coisas se relacionam. Imaginem vocês que alguém, tendo lido o Antigo Testamento, começa o Novo Testamento e ele se depara com a genealogia aqui, que é do Senhor, mas não há um vínculo estabelecido logo de início com o Antigo Testamento. Então, uma das coisas que o Evangelho de Mateus faz é isso, né? Por exemplo, se os irmãos considerarem o primeiro grande discurso em Mateus, que é o que nós chamamos do Sermão do Monte, ele tem a função de vincular o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Então, por exemplo, o Senhor disse coisas do tipo: ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele cita alguma coisa da lei: não matarás, eu porém vos digo. Então percebem, ele como mão, ele lança, né, mão do Antigo Testamento, e com a outra mão ele já começa a vincular questões e assuntos novos. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. Isso não é assim com todos os livros. Então, por exemplo, o último discurso do Senhor está registrado no Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. E ali o Senhor não está preocupado em vincular ao Antigo Testamento. Ao contrário, ele está apontando para a próxima era, a era do Espírito Santo, a era da igreja. E é naquele discurso que ele tão claramente falou, não apenas do Consolador que viria, mas como que seria o relacionamento dele com os seus discípulos por meio do Consolador, porque ele não mais estaria fisicamente presente. Então vemos que o Novo Testamento ele está organizado de forma muito estratégica, né? E não é à toa que esse evangelho começa dizendo Evangelho, genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, filho de Davi, lembramos logo de Salomão, é o rei de glória, é o rei rico, de grande riqueza, de toda a sabedoria. E o filho de Abraão, Isaac, aquele filho da promessa, aquele filho que não poderia ser gerado por mecanismos naturais. E aquele que também foi oferecido no Monte Moriá, né? Ele não foi oferecido, não chegou a ser oferecido. Leia Hebreus. No coração de Abraão, Isaac foi oferecido. Isaac foi oferecido. E, dentre os mortos, ele o recuperou. É assim que nos diz Hebreus. Então, esse texto nos diz qual é o grande assunto do Novo Testamento. É o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aliás, ele é o tema de toda a Escritura. Então, nosso assunto, ao longo dessa semana, não poderia ser outro a não ser essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser um pouco mais específicos. Queremos escolher alguns aspectos especiais para considerarmos juntos com os irmãos, né? E para começarmos a afunilar, vamos passar umas 2 ou 3 páginas. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, leremos o evento em que o Senhor vai até João Batista para ser batizado.
capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, referindo-se a João Batista, o admitiu. Observe essa expressão. Nos convém cumprir toda a justiça. Nós não tentaremos definir o que é toda a justiça, mas acho que dá para ter uma ideia. Quando o Senhor aqui fez referência a ser batizado e a cumprir toda a justiça, a gente tem a impressão que essa toda a justiça é alguma coisa que já estava em curso e que ele precisava ser batizado para cumprir isso que já estava em curso. Okay? Se não estou enganado, acho que é Mário que vai falar sobre o batismo. E um dos aspectos importantes do batismo, e Mário explicará isso bem para a gente, é que no batismo o Senhor ele se identificou com a raça humana. Mas se pararmos para pensar, essa é uma segunda fase da identificação do Senhor com a raça humana. A primeira, necessariamente, é a encarnação. Ele não poderia ser batizado a menos que se tornasse homem, a menos que ele nascesse para dentro da raça humana. Então aqui toda a justiça, ela praticamente ou implicitamente exige a encarnação. E o Senhor mesmo disse: olha, eu preciso ser batizado para cumprir toda a justiça. Mas que mais que essa justiça, toda a justiça, inclui? Romanos. Vamos abrir Romanos capítulo 10. Então, por enquanto, temos explicitamente o batismo, implicitamente a encarnação. Romanos capítulo 10. A partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então observe aqui, ao confessar e ao crer. E especificamente com respeito ao crer, diz que é crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Então observe que esse texto ele vincula o crer do coração à justiça e o crer do coração à ressurreição dos mortos. Do Senhor Jesus Cristo, dentre os mortos. Então a justiça inclui também a ressurreição do Senhor. E por fim, Evangelho de João, capítulo 16. Leamos a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A justiça aparecendo aí. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmãos, este texto, ele vincula a justiça à ascensão do Senhor. O Senhor iria para o Pai e não mais seria visto. Então, vemos que toda a justiça parece incluir os eventos que estão entre a encarnação do Senhor e a ascensão do Senhor. De fato, a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é inseparável com toda a justiça. Então, de forma mais específica, nosso assunto essa semana é considerarmos alguns aspectos dessa toda a justiça. Algum desses eventos. É difícil dizer dos principais, porque nada na vida do Senhor é dispensável, nada.
Mas alguns eventos, eles se destacam para a nossa instrução. E são esses que queremos considerar com os irmãos de forma um pouco mais detalhada. Então vamos ver que eventos são esses, e para isso nós vamos utilizar outros textos. Em particular, nós vamos utilizar dois discursos do apóstolo Pedro. Pedro ele fez alguns discursos que estão registrados no livro de Atos. E dois deles são muito específicos, muito especiais do ponto de vista histórico. Porque um deles ocorreu quando o Espírito Santo desceu e batizou 120 judeus para dentro do corpo de Cristo. E depois de algum tempo, o Espírito Santo desceu sobre aqueles da casa de Cornélio, gentios, e eles foram batizados para dentro do mesmo corpo. Depois, quando Paulo escreve os Efésios, diz que dos dois fez um só homem. Então, nós vamos tomar alguns versículos desses discursos do apóstolo Pedro, porque ao tentar explicar o que estava acontecendo, ele tinha que falar do Senhor. E ele escolheu algumas coisas para falar do Senhor. E ao fazer isso, ele tocou em alguns desses eventos que queremos considerar com os irmãos ao longo da semana. Então vamos ao primeiro discurso. O primeiro discurso aparece no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno. Quando a palavra diz Jesus o Nazareno, ela está chamando a atenção para o fato de Jesus ser um homem. Jesus, o homem de Nazaré. Jesus, aquele, né, que cresceu em Nazaré, que foi associado a uma vida corriqueira comum em Nazaré. Alguém que havia tido uma profissão e ele exerceu essa profissão em Nazaré. Alguém que era conhecido da família, dos vizinhos, em Nazaré. Ou seja, quando fala de Jesus o Nazareno, a ênfase é chamar a atenção para o fato de que Jesus é homem. E sobre alguns aspectos, como nós. Sobre outros aspectos, jamais como nós. E o nosso objetivo, ao longo dessa semana, é vermos tanto um quanto o outro lado. O Senhor é 100% homem, 100% Deus. Se você não entende, não se preocupe, nem eu. Isso é para ser crido, isso não é para ser compreendido com a nossa mente limitada. Jesus, o Nazareno. Então aqui temos implicitamente uma menção à sua encarnação. Ele se fez homem, né? Varão, homem, aprovado por Deus. Irmãos, o que é aprovado? Aprovado é alguém que passou por prova, por teste e se saiu bem. Quem passa por prova e não se sai bem, dizemos que não está aprovado, está reprovado. Então, quando aqui diz varão aprovado, significa que ele passou por prova. Ele não apenas passou, mas foi bem sucedido na prova. Um dos temas, além da encarnação, será a tentação do Senhor, a prova do Senhor. E como nos será explicado, o Senhor não foi tentado apenas naquele momento. Ele foi tentado ao longo de toda a sua vida, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aliás, é curioso, se os irmãos lerem, né, o momento da crucificação, as coisas que eram ditas ao Senhor, o tom não é muito diferente daquela voz que ele ouviu no deserto. Você és filho de Deus? Então, manda que essas pedras se tornem pães. Disse que é filho de Deus? Desça da cruz e creremos nele. O espírito da prova era o mesmo espírito. E o objetivo do inimigo não era outro, senão que ele evitasse o momento de cruz. Porque foi naquele momento
como nos explica Paulo em Colossenses, que ele expôs o inimigo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui vemos o Senhor provado, tentado e aprovado. Continuando a leitura. Então aqui já vemos um pouco da encarnação, vemos um pouco da tentação. E diz que, aprovado por Deus diante de vós, milagres com prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Esse aqui é um resumo do seu ministério. Um ministério marcado por sinais. Sinais que Deus fazia com ele. E as pessoas sabiam disso. Os irmãos lembram quando ele conversou com Nicodemos. Nicodemos tinha que fazer algumas perguntas para o Senhor. E estava meio sem jeito. E chegou para o Senhor de noite. E vemos, Nicodemos fazendo comendo mingau pela beirada, como a gente diz, rodeando. Ele não foi direto ao assunto. E nessa de preparar o terreno, ele disse assim: Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele observou o Senhor e ele sabia, Deus está com esse homem. Não tem jeito de ser diferente. Então, durante o ministério do Senhor, havia um testemunho de Deus a respeito do seu filho por meio desses sinais. E o povo entendeu que era Deus com ele. Mas, ao longo de todo esse ministério, houve um momento específico, o ápice, o clímax do seu ministério, em que Deus, como que permitiu que ele tivesse, o véu que cobria a glória do Senhor fosse baixado por uns poucos momentos, para que seus discípulos o contemplassem em glória. Essa é a transfiguração. É o ápice, o ponto mais alto, sobre certos aspectos, do ministério do Senhor. Mas o texto prossegue e diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. E aqui temos a menção clara, direta da crucificação do Senhor. Versículo 32. Ainda são palavras de Pedro no mesmo discurso. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E assim ele se move na direção da conclusão de que uma explicação do que havia acontecido naquele dia. Então vemos nesses últimos versículos a menção explícita à crucificação, a ressurreição e a ascensão. Mas nesse texto está difícil de vermos um aspecto importante que apareceu lá em Mateus 3, quando o Senhor diz: convém-nos cumprir toda a justiça. O que era isso mesmo? Qual que faltou? Me ajuda a ajudar. O batismo. Não é isso? Então nós vamos pegar isso no outro discurso de Pedro, agora na casa de Cornélio, capítulo 10 do livro de Atos. Atos, capítulo 10. Aqui nesse texto, se os irmãos lerem, conseguirão reconhecer vários daqueles eventos. Versículo 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Essa é uma menção ao batismo do Senhor. Quando o Novo Testamento descreve
o batismo do Senhor. Diz que o Senhor, ao sair das águas do Jordão, né, o Espírito Santo desceu do céu na forma de pomba e repousou sobre ele. Então estão aí esses 7 eventos que serão os nossos temas aí ao longo da semana. Começando com a encarnação, depois o batismo, que está mencionado aqui, né? A tentação, a transfiguração, crucificação, ressurreição e ascensão. Então, boa parte da semana estaremos ocupados considerando esses textos, esses assuntos, esses eventos relacionados à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. E como queremos permitir que o Senhor encha os nossos olhos com a sua glória. Em cada um desses eventos, o que vemos é a glória do Senhor Jesus Cristo. Mesmo naqueles eventos em que, aos olhos do mundo, né, o Senhor talvez tenha sido visto como um derrotado, negativo. A vitória dele foi cabal. E o testemunho que Deus deu a respeito da vitória do Senhor foi também cabal. Então, se o Senhor nos permitir, é isso que faremos nas sessões das 2 da manhã, as 2 sessões da manhã e a sessão à noite, né? E à tarde, né, o Lawrence já mais ou menos antecipou, ele estudará conosco, né, os evangelhos, e ele fará uma abordagem tríplice. Fará uma abordagem sintética, uma abordagem analítica, uma abordagem cristológica, né? Feito isso, haverá tarefas para realizarmos também, porque, como ele bem explicou, trata-se de um treinamento, né? Mas ninguém precisa ficar preocupado ou nervoso, né, com essas tarefas e esses deveres de casa. Muito bem? Ok, mas uma das coisas que nós precisamos fazer, então, antes de entrarmos propriamente nesses temas, nesses eventos, que, aliás, já antecipo, o primeiro será, né, o irmão Cláudio, na segunda sessão de amanhã, que é a encarnação, nós precisamos responder a uma pergunta. Por que que o Filho de Deus precisava vir e passar por esses eventos? Por que que ele precisava se encarnar? Por que que ele precisava ser batizado, ser provado, ser aprovado, ser transfigurado, né? Por que que ele precisava ser crucificado, verter o seu sangue? Ele não se ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eu vou ousar dizer por que que Deus precisava ressuscitá-lo dentre os mortos. E depois, ele foi elevado às alturas. Está sentado à destra de Deus, reinando, soberano, intercedendo por nós, né? E desatando, abrindo os selos do livro, um por um, até aquele momento que haverá de voltar, né? Esse grande evento nós não trataremos dele nessa conferência, que é a volta do Senhor. Então nós terminaremos com a parte da ascensão do Senhor. Mas por que que ele precisava vir? Então, é isso que eu preciso rapidamente passar com os irmãos, no restante do tempo que temos essa noite, né? Tentar responder essa pergunta: qual era a necessidade do Senhor vir, né? Se fazer homem, se tornar homem, né? Morrer por nós e ser glorificado. Okay. Muito bem. Então, para isso vamos fazer o seguinte divisão. Nós vamos primeiro considerar o homem com respeito à queda. E depois veremos o homem com respeito a Deus. E no que diz respeito ao homem em relação à queda, queremos ver o homem antes da queda, ou seja, qual é o propósito com o qual Deus formou o homem. Depois considerar a queda em si, rapidamente. E depois veremos as consequências dessa queda. E aí, ao vermos o homem com relação a Deus, sofrendo, né, com as consequências da queda, acredito que ficará
quase que evidente da necessidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Okay? Muito bem, então vamos fazer isso a partir de agora. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 1. Então nós vamos rapidamente lembrar da criação do homem, de qual propósito que Deus tinha no coração ao criar o homem. E nós faremos... aqui eu vou escolher alguns aspectos apenas para trazer para os irmãos, de maneira a nos ajudar a guiar. Aqui não há como fazermos isso de forma exaustiva. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui temos uma declaração de Deus dizendo, olha, vamos fazer o homem. E o que deve caracterizar esse homem é que ele seja a imagem e semelhança de Deus. Se eu não estou enganado, foi o irmão Joseph Parker que ele fez a seguinte observação. Olhe para o homem aí fora. Né? Caído, corrupto, envergonha qualquer outro homem. E a Bíblia começa dizendo que ele é a imagem de Deus, que Deus é esse. E ele diz, olha, se alguém não explicar, esse é o fim da Bíblia, seria aqui. Tem que haver uma razão. Como é que Deus tem uma imagem como essa que nós vemos? Muitos de nós sequer aceitaríamos que fosse a nossa imagem, quanto menos a de Deus. E Deus diz que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas antes da gente entrar nisso, já para relaxar os irmãos um pouco, que essa afirmativa do irmão Parker é meio forte, abra no capítulo 5 de Gênesis. Observe como começa o capítulo 5 de Gênesis. Parece que tem uma pequena retrospectiva, nos lembrando do capítulo 1, mas ele vai um passo além. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então aqui ele repete isso. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança. Já não era mais a semelhança de Deus. Percebe isso? Isso é chave. Porque quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em princípio, foi Adão. O filho de Adão foi gerado à semelhança de Adão. Mas nesse meio de tempo, Adão havia pecado. E esse é o problema, essa é a razão, é a justificativa para essa distorção tão forte, né, que houve nesse aspecto da imagem de Deus ser um homem. Então nós precisamos considerar esse aspecto com carinho, e para isso nós vamos começar com um exemplo que, vindo da boca do Senhor, não poderia ser melhor. Não é isso? Mateus capítulo 22. Abram comigo, por favor. Aqui temos aquela conversa do Senhor, quando questionado a respeito do tributo. Versículo 17 do capítulo 22. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário.
E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie em inscrição? Responderam: de César. Então disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa palavra efígie, que foi traduzida por efígie, a palavra grega é eikon. E essa palavra eikon normalmente é traduzida por imagem. Então veja o que aconteceu aqui. Quando questionado o Senhor sobre se era lícito ou não pagar tributo a César, ele diz: bom, traga-me a moeda do tributo, denário. E ali havia essa imagem, aquela efígie. E ele perguntou: olha, de quem que é essa imagem? Eles não duvidaram. Falaram: de César. Pois então, dá a César o que é de César. Né? O fato aqui é que, ao verem a imagem, imediatamente associaram a imagem a César. Então, isso aí é de César. Esse é o objetivo de uma imagem. Fazer essa associação. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, significa que quem contemplasse o homem deveria ser imediatamente remetido a Deus. O homem ser imagem e semelhança de Deus significa que, ao contemplarmos o homem, nós seremos lembrados de Deus. Esse era o objetivo. Aproveitando esse texto, quando ele disse de quem que é essa imagem, ou essa efígie, eles falaram: de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem que é a imagem de Deus? É o homem. Então, a moeda tinha que ir para César. Mas nós, imagem de Deus, devemos nos entregar a Deus. Isso é certo, isso é justo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, cabe-nos nos entregar a Deus. É justo que as pessoas, ao nos contemplar, nos verem, nas nossas ações do cotidiano, sejam remetidas à pessoa de Deus. De forma consciente ou inconsciente, já não nos cabe isso. Mas esse é o plano, esse é o projeto de Deus, que alguém, ao contemplar o homem, lembrasse de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente fica só com dai a César o que é de César, né? Que é muito prático esse aspecto. E não paramos para pensar o que significa o outro, né? Dar a Deus o que é de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se alguém disser: olha, de quem que é essa imagem? O nosso desejo é que eles possam dizer: é de Deus. Então, nós devemos nos dar a Deus. Muito bem, mas quando o homem caiu, ele não deixou de ser imagem de Deus. Mas é como se essa imagem tivesse sido completa e totalmente deformada. Pegue esse denário, aqueça-o, dá umas marteladas nele, deforme aquela efígie, aquela imagem, a ponto de mostrar para alguém e falar assim: de quem que é essa imagem? O pessoal olha, faz um esforço daqui, aperta um olho de lá, tira o óculos, faz igual eu, faz assim, né? Vê melhor, de perto enxerga melhor, e fala: não sei. Irmãos, essa é a realidade do homem caído longe de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, deformado. Uma imagem esfumaçada, a ponto de que, ao sermos contemplados pelos outros, eles não são remetidos a Deus. Essa é a tragédia do homem. Mas graças a Deus, a obra que o Senhor fez, toda a justiça que o Senhor cumpriu, foi para que isso pudesse ser diferente. Okay? E por que isso pode ser diferente? Porque Ele é, antes de mais nada, imagem de Deus. Então vamos ver esses textos. Colossenses nos ajuda muito nesse aspecto. Vamos abrir
na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, falando do Senhor Jesus Cristo, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este, o Senhor, é a imagem do Deus invisível. E aqui é mais um mistério, porque Deus, bom, César é visível, não está imagem com imagem, né? Mas, e Deus? Deus é invisível, né? Então, feitos à imagem de... Mas Deus tem uma imagem. A imagem de Deus é nenhum outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas olharem para nós, o projeto de Deus é que eles vejam, de alguma maneira, a vida de Cristo. E isso, naturalmente, os remeterá a Deus. E isso é ser imagem de Deus. Também, voltando um pouco, na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda Epístola, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Senhor, tendo sido o homem perfeito, Ele é a imagem de Deus. E essa imagem, essa palavra, eikon, ela é utilizada também para o homem regenerado. Então, ainda em Colossenses, então voltamos para Colossenses agora no capítulo 3. Observe que agora não fala do Senhor Jesus Cristo de forma direta. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mais uma vez, é a mesma palavra, e aqui está se referindo não à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas ao novo homem, que foi criado segundo Deus. Então vemos que o homem regenerado, o novo homem, não o velho homem, esse não tem jeito para ele. Esse é aquela imagem que foi, amassada, a moeda quase que fundida novamente com outra forma, e agora esse aí para sempre está perdido. Mas o novo homem, segundo diz aqui, ele tem a imagem daquele que o criou. Então vemos como Deus, como estivesse voltando ao objetivo inicial, de ter aqueles, que de uma maneira ou de outra representem a imagem de Deus. E por fim, esse é um ponto importante de esclarecer, irmãos, abrir em Hebreus capítulo 1. Esse é o capítulo inteiro dedicado a dizer que o Senhor Jesus Cristo é Deus. O capítulo 2 inteiro é dedicado a dizer que o Senhor Jesus Cristo é homem. Então, nos primeiros 2 capítulos de Hebreus, temos as duas realidades bem colocadas. E no capítulo 1, versículo 3, diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui não utiliza a expressão imagem. Essa expressão exata, a palavra é caracter. É a ideia daquele objeto que era utilizado para prensar num material macio, e deixar a impressão aqui, a ponto de que cada detalhe dessa impressão correspondia exatamente aos detalhes do caractere.
E essa palavra caráter é utilizada apenas uma vez no Novo Testamento, aqui com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero deixar com os irmãos para considerarem? Enquanto homem, ele é a imagem de Deus. E nós, o nosso novo homem, deve também trazer essa imagem. Mas o Senhor Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, ele é absolutamente único, singular. E só dele pode ser dito que ele é a expressão exata, o caráter de Deus. Então, mais uma vez, vemos o Senhor no aspecto dele como homem, se identificando conosco, sendo o primogênito dentre muitos irmãos. Mas, por outro lado, o único Filho eterno de Deus. O homem foi criado espírito, alma e corpo. Com o espírito ele comungava com Deus. E o objetivo de Deus é que nessa comunhão, essa imagem fosse sendo acentuada, a ponto de que ao olhar para o homem, houvesse um reconhecimento de Deus. E os irmãos lembram que quando ele criou, ele disse, tenha ele domínio. E um pensamento que eu achei muito bonito do irmão Campbell Morgan, ele diz assim, que na medida em que o homem tivesse comunhão com Deus, a criação reconheceria isso e se sujeitaria ao domínio do homem. O domínio do homem planejado por Deus jamais seria um domínio que o homem teria que lutar por ele, teria que impor, não, jamais. Mas ao comungar com Deus, a criação reconheceria no homem a autoridade de Deus, a imagem de Deus, e voluntariamente se sujeitaria ao domínio do homem. E o homem teria domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Agora, o homem caído, e aí está a tragédia, ainda quer esse domínio. Mas os métodos não são os métodos de Deus. E acabam sendo o domínio pela força, o domínio pela insistência e por tantos outros métodos que definitivamente não são pelo fato de ele estar em comunhão com Deus e ser a imagem de Deus. O homem também foi feito alma, e na alma temos a inteligência do homem, temos a vontade do homem, temos os desejos, os sentimentos do homem. E claro, tendo caído, e o seu espírito tendo ficado desconectado de Deus. Porque os irmãos lembram que Deus disse, no dia que dela comeres, se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A alma do homem ficou sem norte. Deus criou o homem e o pôs num ambiente que ele pudesse desenvolver. O seu espírito em comunhão com Deus, aos poucos ganharia cada vez mais essa imagem, seria uma imagem cada vez melhor de Deus. Do ponto de vista da sua vontade, a vontade do homem é uma coisa tão central a ele, que precisava ser treinada. Como é que você treina a vontade? Aliás, como é que você treina qualquer coisa? Exercitando aquele aspecto. Então, Deus desejava que o homem desenvolvesse a sua vontade. E como é que é a vontade? O que significa desenvolver a vontade no contexto de Deus? É alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. É querermos o que Deus quer. É não querermos o que Deus não quer. Foi assim que o Senhor ensinou seus discípulos a orarem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. E o próprio Senhor nos deu exemplo. No Getsemane, quando ele orou ao Pai, disse, olha, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas seja como tu queres.
Então, o exercício da vontade do homem, ele precisa acontecer. E precisa acontecer no sentido de alinhar a vontade à vontade de Deus. Não é suprimir a vontade. Não é ficar sem vontade. Isso é um pé de alface. Um pé de alface não tem vontade. Mas Deus nos criou e temos vontade. O que Ele quer é que a nossa vontade se alinhe à vontade dEle. Nós não vamos falar de oração, mas o que é oração? Oração não pode ser nós tentando convencer Deus de algo, não é, irmãos? Mas muitas nossas orações soam assim. A nossa oração tem que ser a minha vontade sendo alinhada à vontade de Deus. Em oração temos que entender qual que é o coração de Deus. E em oração temos que dizer, Senhor, prevaleça. Prevaleça sobre a minha vontade. A tua vontade sim, a minha vontade não. Muito bem? Deus, no seu amor, no seu cuidado com o homem, sabendo que este homem precisava desenvolver e exercitar a sua vontade, tem que exercitar a vontade. Então, ele deu uma ordem. O objetivo é que ele aprendesse a dizer sim para Deus e não para a sua vontade. Exercício. Então, ele plantou toda sorte de árvores no jardim, boas para a vista, boas para o alimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E a árvore da vida. E plantou o homem no jardim também. E ele disse, olha, desta árvore não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a prova, era o teste. Mas o objetivo do teste era o desenvolvimento santo do homem. A história os irmãos conhecem. E quando o inimigo veio e tentou Adão, nas entrelinhas o que ele estava dizendo era o seguinte, olha, Deus está restringindo a sua liberdade, a sua vontade, né? Ele como que colocou em dúvida a bondade e o amor de Deus, né? E nesse contexto, a mulher foi enganada e o homem comeu também. Ambos pecaram, né? E a palavra de Deus, como sempre, ela se cumpriu. E eles morreram. Não, espera aí, como é que eles morreram? Nós não acabamos de ler o capítulo 5. O espírito morreu. Morte significa separação. Até mesmo no nosso contexto, dizemos, fulano morreu, ele foi separado, ele não desapareceu, mas ele foi separado, ele não mais interage conosco. E assim o homem morreu em seu espírito para com Deus. E isso que, digamos, é um evento invisível, Deus o tornou visível, como testemunho. E isso foi a expulsão do homem do jardim. O homem foi expulso do jardim. E o final do capítulo 3 de Gênesis diz que Deus colocou guarda ali para que o homem não voltasse e comesse da árvore da árvore da vida. Alguém já disse com muita propriedade, vocês sabem o que aconteceria se Adão voltasse e conseguisse comer da árvore da vida depois de ter pecado? Ele viveria eternamente um pecador. Olha que tragédia. Então, quando Deus colocou guarda para que ele não comesse, era a manifestação da sua eterna bondade. Irmãos, os dias da nossa carne, pela bondade de Deus, estão limitados. Nós não teremos que conviver com o pecado eternidade afora, louvado seja Deus. Mas o homem pecou. E esse homem, que foi criado para comunhão, com sede de Deus, né, com uma alma, com inteligência, com vontade, e com um corpo para expressar, né, adoração e serviço a Deus. Quando ele caiu, seu espírito ficou desconectado de Deus,
a sua alma ficou sem norte, porque o certo é a alma ficar sujeita ao espírito. Então a sua alma começa a fazer sua própria vontade, começa a tentar se satisfazer, né, nas coisas que não são de Deus, aí tem a origem o materialismo. Mas a tragédia é que o homem continua com sede daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é incapaz de comungar com Deus. O seu espírito, ele morreu. Então, vemos um paradoxo aqui. A inteligência espiritual do homem, ela ficou obscurecida. Paulo, escrevendo aos Efésios, referindo-se aos gentios, ele diz assim: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa das suas obras malignas, da dureza do seu coração, da ignorância em que vivem, obscurecidos. O homem ficou obscurecido, incapaz de entender a Deus, de descobrir Deus. Mas ele tem esse desejo. O resultado disso é idolatria. O resultado disso é idolatria. Então vamos ler um texto no livro de Oséias. Abra comigo, por favor, Oséias, capítulo 13, versículo 2. Lemos assim: agora pecam mais e mais, e de sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Ídolos segundo o seu conceito. Não é mais revelação de Deus. Agora é o homem criando coisas de acordo com a sua concepção, de acordo com o seu conceito, porque o entendimento espiritual deles se foi com a queda. E também Salmos, no livro de Salmos, capítulo 115, a partir do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Oséias diz, olha, eles fazem os ídolos de acordo com o seu próprio conceito. E Salmos 115 diz que eles acabam se tornando como os próprios ídolos que eles constroem. Vocês percebem que virou um ciclo vicioso. O homem caído está num ciclo vicioso do qual ele em si mesmo não tem saída. Ele tem desejo. Às vezes ele nem sabe disso. Mas ele não consegue sair. Ele gera conceitos de Deus da sua própria mente, certamente distorcidos. Faz ídolos, não necessariamente imagens físicas, mas ídolos os mais diversos. E acaba se tornando como eles. E daí ele não sai. Né? Observe essa frase do irmão Campbell Morgan, falando do homem caído. Diz: sua inteligência ainda demanda luz. A sua emoção busca por alvos aos quais se apegar. A vontade requer um princípio governante. Em outras palavras, o homem demanda Deus. E dessa necessidade surge a idolatria. A alma do homem também ficou desgovernada. Deus é amor e o homem ama, mas o amor do homem ficou autocentrado. Né? O Senhor, no Sermão do Monte,
Ele diz, olha, se vocês amam aqueles que amam vocês, qual o benefício? Vocês são iguais aos hipócritas. Os hipócritas fazem a mesma coisa. Então, nessa palavra do Senhor, Ele já nos mostrou quão egocêntrico é o nosso amor. Nosso amor é amar quem gosta da gente, né? E quem não gosta da gente? No melhor dos casos, a gente procura ignorar. No pior dos casos, é muito pior, né? Mas é tão mais fácil amar ou gostar de quem gosta da gente, não é? Por quê? Puro egocentrismo. A gente ama quem ama a gente. É uma forma indireta de nos amarmos. Esse é o homem caído. E esse homem caído não tem como descobrir Deus, né? E o homem caído quer dominar. Ele quer mandar nos outros. E quando contemplamos a vida do Senhor, é exatamente o oposto. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir. Então deixamos de ser o homem caído deixou de ser imagem de Deus para ser praticamente a anti-imagem de Deus. A anti-imagem de Deus. E o corpo? Coitado, o corpo é campo neutro, né? E o corpo vai para onde a alma manda. Então, uma alma sujeita ao espírito, então o corpo a atende. Uma alma desgovernada, o corpo vai e atende também, né? Quando Paulo, no início do capítulo 2 do livro de Romanos, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele nos dá a dica de que o corpo é o meio pelo qual a gente manifesta adoração a Deus, serviço a Deus. Mas o espírito do homem que caiu está morto, a sua alma está desgovernada, o corpo está solto. Ele segue a alma. Ele também não cumpre o papel original para o qual ele foi feito. Como consequência disso, o homem caiu numa condição extremamente ruim. E nós vamos praticamente concluir lendo esse texto de Paulo a Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, uma descrição bastante forte, mas muito verdadeira, né, do homem caído. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Preste atenção nessas frases, irmãos, nesses adjetivos, nesse currículo. Cartão de visita. Imagina alguém te dar um cartão de visita e tem esses adjetivos aí: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A palavra de Deus não exagera, não. Deus não exagera. Esse é o quadro. É a esse ponto que o homem caiu. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, olha o que está descrito aqui. Como é que, olhando para isso, alguém poderia ser remetido à pessoa de Deus? Sem nenhuma chance, não é? Então a pergunta é: o que se faz? Que caminhos existem, né?
Hipótese A. Bicho. O troço está feio. Joga fora e faz outro. Muito bem. Caminho 2. Aí você lembra que Deus é um Deus misericordioso, cheio de graça, bondoso. E fala assim, não, vamos dar uma segunda chance. Se eu falar assim, você vota em qual opção? Eu não vou fazer isso não. Irmãos, só serve a primeira opção. Adão pecou e está estragado. E para sempre Deus disse não para Adão. Adão não é recuperável. Deus não quer ter nada a ver com Adão. A carne para nada aproveita. E por isso, Adão tem que ir para a cruz, para o túmulo e ficar no túmulo. Por isso tem que haver um último Adão. O último significa, acabou. Encerrou com ele. Não tem mais Adão. Mas Deus faz mais do que isso. É verdade. Deus não recupera Adão. Deus não dá uma segunda chance para Adão. Mas Deus, tendo amado o mundo, se fez carne. Habitou entre nós. Morreu por nós. E Ele ressuscitou. Ele levou Adão para a cruz. E em Cristo foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Mas quando o Senhor ressuscitou, só Ele ressuscitou. Adão não. Adão tem que ficar lá, no túmulo. E em Cristo, aqueles que estão em Cristo, nascem ou ressuscitam para um novo e vivo caminho diante de Deus. E agora, mais uma vez, aí vale a recomendação de Colossenses: revestivos do novo homem, criado à imagem de Deus. Agora, esse novo homem em Cristo, mais uma vez, pode ser imagem de Deus. Pode ser alguém que as pessoas, ao verem, ao contemplarem, consigam fazer a relação, sejam lembrados de Deus. De um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é verdadeiro. Mas, irmãos, isso demandou uma tremenda obra, que nós não temos noção. Nós não temos noção. E pela bondade de Deus, ao olharmos a vida do Senhor nesses 7 grandes eventos da sua vida, ao longo dessa semana, queremos ter um vislumbre de como que a Trindade se envolveu nessa obra que chama toda justiça, para trazer de volta a vontade de Deus, para deixar Adão onde tem que estar, mas para dar um caminho para o homem. Mas esse caminho não se chama Adão melhorado. Esse caminho se chama Cristo. E é com Ele que queremos nos ocupar ao longo dessa semana. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor uma boa noite de sono, né? Muitos estão cansados de viagem. Que o Senhor possa nos trazer aqui amanhã para começarmos a ver aquele que é mais belo do que 10.000, aquele que é incomparável, né? A pessoa do nosso Senhor. Senhor, nós te bendizemos essa noite. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor se compadeceu. O Senhor se compadeceu de nós. E o Senhor deixou toda a Tua glória para se fazer homem, reconhecido em figura humana. E o Senhor se humilhou, o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Senhor, mas nós lembramos também que
Por isso mesmo, o Pai te exaltou. E nós reconhecemos que não há ninguém como o Senhor. Senhor, se temos algum pedido nessa noite, é que ao longo dessa semana, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos faça ver o Senhor mesmo. Atrai-nos, cativa-nos. Tu sabes a necessidade de cada um. Senhor, fala ao nosso coração. Nós te bendizemos porque grande é a tua bondade, grande é a tua paciência. Te damos graças pelas insondáveis riquezas de Cristo. Permite-nos, Senhor, tocar em algumas delas ao longo dessa semana. Oramos em teu santo nome. Amém.